Olha esse assunto, gente. A Comissão de Constituição e Justiça, novamente a CCJ da Câmara, aprovou o projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo. A medida é válida para casos de defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras, mais conhecido como caça, e faz parte da campanha da bancada da bala contra o revogaço proposto pelo presidente Lula desde o início de seu mandato, declarando inconstitucional leis estaduais que facilitam o acesso ao armamento. O texto vai agora ao plenário, onde precisará da maioria absoluta para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Claro, há um longo caminho pela frente, né? Esse é um projeto que passou agora na CCJ da Câmara, tem que ser aprovado ali pela maioria do plenário da Câmara, depois isso vai para o Senado, enfim, depende de sanção presidencial, mas é um passo importante, porque passou na CCJ a possibilidade dos estados legislarem sobre armas de fogo. Eu quero começar esse assunto com a Raquel Galinatti, que acompanha essa questão do armamento, desarmamento, essa treta política que se gerou a partir do revogaço no primeiro dia de governo do presidente Lula. O projeto de lei é de autoria da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline, a que teço minhas homenagens, excelente deputada. Porém, quando a gente se remete ao artigo 21 da Constituição Federal, a gente percebe uma fragilidade constitucional nesse projeto, que nada mais é do que um protesto contra essa política desarmamentista generalizada que o país hoje enfrenta. Mas acredito que é necessário uma regulamentação, uma normatização federal quando a gente fala nessa temática. Quando a gente fala em armamento e material bélico, é necessário uma lei federal para normatizar, no caso, o reflexo em todos os estados. Fala, Gi, sua opinião sobre isso? Eu concordo, é difícil, né, deixar a justificativa da legislação e a justificativa da relatora é justamente a questão do regionalismo. Então, o que ela coloca é a realidade que se vive em São Paulo, muitas vezes é muito diferente da realidade do Pará, do interior do Amazonas, do Sul, e é por isso que ela justificou a possibilidade dessa competência dos estados para que cada estado, entendendo a sua realidade específica com relação à criminalidade, possa legislar e aí sopesar e conseguir criar os critérios necessários para conceder ou não a autorização à utilização de armas. É um assunto muito polêmico, talvez seja o mundialmente mais polêmico, permitir ou não as armas de fogo à população civil, se é um direito de defesa, se o Estado é que deveria deter esse poder e não a população. A gente tem exemplos no mundo todo de países que têm a liberação do uso de armas e que têm situações que muitas vezes são questionado esse uso até pela liberdade que a população tem para o acesso às armas. Mas essa justificativa da questão regional do país, sendo um país do tamanho do nosso, com a complexidade, com a diversidade que tem o nosso país, talvez essa seja uma justificativa relevante. Mas realmente há que se ter uma legislação federal que crie as regras gerais e que se permita aos estados somente aquela especificidade com relação a situações específicas de cada estado. E aí, Dorso? Eu vou acompanhar as nobres colegas por uma razão muito simples. A gente não está nem entrando no mérito da possibilidade de liberar o porte ou não, como solucionar esse problema, mas nós não moramos nos Estados Unidos. Primeira coisa, aqui normalmente a lei é federal, principalmente quando do ponto de vista criminal. E uma questão cultural é fato, é problemática se a gente pensar os estados regulamentando internamente, aí você muda de estado com a sua arma e muda toda a regra. Me incomoda essa situação e eu acho que culturalmente nós teremos um problema a ser superado. Segundo problema a superar, os estados têm que observar as leis federais e a Constituição. E aí a gente vai começar a debater norma por norma se está violando a hierarquia também das leis e das normas. Isso a gente sabe que no Brasil também é complicado. Nós temos as assembleias legislativas, muitas vezes com leis totalmente antagônicas às leis federais. Então, por causa disso, eu acho que o tema é tão complexo que deveria ser um anseio popular geral, então a maioria nacional e não uma preferência de um estado ou outro, mesmo sendo totalmente diferente a realidade. Eu concordo com a autora deste projeto, mas para a gente legislar um tema tão complexo, eu penso que a lei federal nesse sentido seria a solução a desejar
com a maioria quer, e não como uma parte de um estado ou uma parte do país. E aí, Wilsinho? Bom, a gente fala de locais onde os estados legislam sobre isso, um deles é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma democracia já bem consolidada. Aqui no país, infelizmente, a gente vive um momento de polarização. Você passar essa questão de disponibilizar o porte para decisão dos governos de estado, infelizmente, a política vai falar mais do que a razão. E nesse momento, porte de arma, que eu vejo que é uma coisa séria, eu não tenho arma, nem gosto, não vou contra quem tem, mas não sou. Eu ando, para falar, eu ando de carro blindado, mas não ando armado. Não ando armado. Mas essa legislação vai muitas vezes, não, esse aqui é mais para um lado, vai ter arma, esse aqui é menos para o outro. E outra, o que a gente faz com o caminhoneiro saindo de São Paulo, onde o porte de arma possivelmente pode ser liberado, e no Rio de Janeiro, onde não vai ser liberado? O que acontece com esse caminhoneiro que saiu de São Paulo, foi pro Rio, foi para Espírito Santo? Deixar na divisa, ué. Então, é isso. Não, vai deixar num locker, Empreendedores aí já começam a comprar terreno na divisa para fazer cofre. Põe diesel e deixa a arma no locker e busca na volta. Então, mas eu acho que a minha preocupação é só uma, é a politização. Então, a gente vai deixar a razão de lado e vai tratar essa questão do armamento, da liberação de armas, como uma questão política. Então, onde não tem a razão, numa questão de armas, eu sou totalmente... Wilson, não, só para... É bem rápido, só para também exemplificar, o porte de arma do policial, eu sou uma delegada do estado de São Paulo, os policiais de cada estado, o nosso porte é um porte de arma nacional. Então haveria também essa necessidade de reformulação, o que é inviabilizado pelo artigo 21 da Constituição Federal, que diz que cabe à União a competência de legislar quando a gente fala em materiais bélicos. Mas, questões jurídicas de lado, alguém discorda de que seria inconstitucional essa questão? Não, né? Mas, beleza, essa questão já superada, vocês acham que em algum momento haverá uma reanálise por conta do governo federal, por parte do governo federal, para relativizar novamente o acesso à arma de fogo, a autorizar novos clubes de tiro, a questão da caça, que pega também essa questão da necessidade de se combater animais exóticos que acabam com plantações, principalmente em centro-oeste, em regiões onde a atividade rural é mais forte, né? A questão da segurança para a defesa pessoal, principalmente nas cidades que não são guarnecidas por força policial, que estão muito distantes dos centros, dos postos de polícia, né? E aí até chamar um socorro, já não dá tempo de chegar uma viatura, ali a criminalidade já teria feito um estrago. Você acha que em algum momento isso vai sair do campo político, Wilsinho? Porque você fala de não politizar, mas já está politizado, né? Em algum momento vai sair do campo político e vai para uma discussão mais racional a respeito da necessidade ou não de se relativizar o acesso à arma de fogo? Guilherme Mendes, depois a Cássio. Eu espero que o governo de fato reveja isso, até sobretudo pela questão do fornecimento de munição. Se antes nós tínhamos um discurso de que o problema era a falta de controle nas fronteiras e, consequentemente, a entrada de munição de forma ilegal para o país, hoje a principal fonte de fornecimento de munição para o crime organizado e para os criminosos são os próprios compradores e os próprios clubes que, por meio de credenciamentos legais, né, dos CACs, fornecem essa munição para o crime. Porque parece meio que óbvio, né? Se nós estamos falando aqui de o crime organizado se infiltrar para conseguir recursos na administração, vocês acham que eles não fariam o mesmo para conseguir munição usando dos clubes de tiro, ou então usando da prerrogativa da caça? E acho que o ponto que se coloca, Nelsinho, é o seguinte: se no governo anterior tinha-se uma diretriz contrária às armas, não é? Quer dizer, dificultar o acesso, dificultar a compra de munições, e isso se passou, então, o anterior que eu digo, pregresso, não é? PT, e depois isso passou para o novo entendimento com o governo Bolsonaro. Eu acho que a análise dos indicadores da criminalidade talvez devesse ser o elemento a avalizar e avaliar esse tipo de política. Quer dizer, não me parece que os índices de criminalidade diminuíram significativamente depois que o acesso às armas passou a ser mais amplo.
Esse é o ponto a ser discutido. Se algum de nós aqui olhasse e falasse, não, determinado tipo de crime diminuiu de forma substancial, a partir do momento que as pessoas puderam ter acesso a armas e munições, eu seria aqui um defensor. Agora não é o que acontece. A gente tem visto, pelo contrário, uma série de crimes tendo explosão. E aí a gente pode falar da violência doméstica, da violência contra a mulher, os casos de latrocínio, isso tudo aumentando. Aí eu te pergunto, tem uma correlação direta com as armas? Eu não sou especialista da área de segurança pública, nós estamos aqui, a doutora Raquel que pode nos auxiliar. Mas me parece que, do ponto de vista dos homicídios, do ponto de vista dos crimes contra o patrimônio, sobretudo o latrocínio, não é roubo seguido de morte, nós não tivemos nenhum tipo de ganho quantitativo e os percentuais não são animadores. Em outros casos a gente viu agora, policial atirando em policial, como aconteceu há um mês aqui mesmo em São Paulo, uma série de o outro morador que tomou um tiro na cara porque foi olhar lá no quintal do vizinho. Isso foi no Paraná, né? Hã? Isso foi no Paraná. Isso foi no Paraná. E a gente tem visto isso com muito mais frequência. Por quê? Mais arma, mais tiro, mais morte. É uma equação simples. A arma não foi feita para homenagear a arma, foi feita para matar. E agora a questão é, vai se matar em legítima defesa? Vai se matar por uma causa nobre? Isso é uma outra discussão. Mas a arma não foi feita para nada que não seja ferir ou matar. Guilherme, a arma também ela foi feita, primeiro, para ser uma opção de escolha. Se aquele cidadão que cumpre todos os seus requisitos, ele queira ter uma arma e ali cumprindo requisitos objetivos muito criteriosos. Porque o acesso à arma, ele não é tranquilo assim. Você tem que ter uma idade limite, você não pode ter um histórico de vida pregressa criminosa, você tem que fazer realmente jus ao treinamento e a quantificação, a avaliação periódica. Então são uma psicológico, né? Psicológica, psicotécnica, ou seja, é uma série de fatores. Agora, no tocante aos índices de criminalidade, infelizmente, nós estamos em um ano desarmamentista. Os feminicídios explodiram, os latrocínios, que é o roubo com o uso da arma, com o emprego morte, ou a morte tentada ou efetivada, a gente considera latrocínio, também explodiram. E esses dados são dados abertos nas secretarias de Estado de cada Estado. Então, infelizmente, de segurança pública de cada Estado. Infelizmente, essa correlação que se faz para demonizar a arma, eu não acho correta. Primeiro que quando a gente fala em arma, nós não estamos querendo fomentar justiceiros e muito menos queremos terceirizar a segurança pública para o particular. A segurança pública é uma obrigação, é um dever do Estado. E todos eles devem ali, todos nós, também está na Constituição Federal, artigo 144, todos nós temos o dever de zelar pela segurança pública, mas a obrigação está com o Estado. O que significa nada mais é do que questionarmos o direito ao exercício do seu direito. E quando a gente sai dessa esfera de discussão e entra na esfera de armas significam mortes, obviamente os posicionamentos estarão poluídos com uma tendência de recuar e de rejeitar a arma, quando a gente já fala que a arma será afeta ao uso de legítima defesa, ou a arma será afeta ao uso de poder se proteger. E não é isso que a gente está discutindo. Nós estamos discutindo, quando a gente fala o acesso à arma, é a plena liberdade do exercício do seu direito, quando ali você cumpre os requisitos como um cidadão. E se o Estado, ele quer o crédito do cidadão, ele deve dar esse crédito ao cidadão de bem. O que você está falando é que os números deste ano, de 2024, até agora, um ano em que temos menos acesso às armas, são números que mostram um aumento de criminalidade com crimes violentos. Feminicídio explodiu no Brasil este ano de 2024. E aí, Gui? No caso do feminicídio, eu acho que não é só a questão da arma, até porque quantitativamente patrocínio também. O número de mulheres que tiram porte de arma em relação aos homens é muito menor, é infinitamente menor. Então achar que uma mulher não vai ser morta dentro da sua própria casa, normalmente pelo seu companheiro, que na maioria dos casos é o seu agressor, porque ela vai ter a possibilidade de ter uma arma, isso é a hipótese da hipótese da hipótese. Porque Mas eu, de verdade... Mas a hipótese? Não, é uma hipótese, sem dúvida, mas eu acho que se a gente for pegar quantitativamente, quantas mulheres, primeiro, tiram porte, é um número muito menor em relação aos homens. É mais fácil um homem que tem acesso a uma arma coagir, ameaçar,
violentar uma mulher do que aquela mulher que vai, não, agora eu vou tirar meu porte, porque o meu marido tá me batendo, tá me agredindo e eu vou me proteger com essa arma. Isso pode acontecer? Sem dúvida que pode. Agora, será que se mais homens têm acesso às armas, a tendência não é que eles oprimam mais essas mulheres? Porque uma coisa é você bater, você agredir com a mão, com uma faca, com uma arma branca. A outra coisa é você colocar um revólver em cima da mesa. Guilherme, mas a gente teve os homens com mais acesso às armas nos anos anteriores armamentistas e os números foram menores de crimes. Mas assim, só para eu interferir, porque a gente está falando em homens e mulheres e eu sou a primeira defensora das mulheres. Mas esse caso, você está fazendo uma generalização extremamente perigosa, partindo do pressuposto que o homem tem um ímpeto assassino ou ímpeto agressivo. Homem que é homem não agride mulher. Quem agride mulher é um covarde, é um canalha, é um criminoso. Se essa arma está na mão de um canalha do criminoso, ele tem que ser preso, reprimido e nunca mais ter acesso à arma. Então, quando você generaliza de uma forma, o homem tem mais acesso à arma, são homens que tiram mais porte de arma, é uma generalização extremamente perigosa ao generalizar todos os homens como supostos criminosos. Quero te ouvir, Gi. Primeiro, doutora Raquel, muito obrigada pela defesa das mulheres. Eu gostaria de ter acesso, de poder ter a minha liberdade, de poder fazer esse exercício, experimentar e ver se eu me sentiria ou não confortável em portar uma arma, em ter uma arma, por exemplo, dentro da minha casa para poder me defender no caso de uma invasão. Isso nunca aconteceu, eu nunca tive essa oportunidade, mas ouvindo aqui os colegas, eu me fiz esse questionamento e eu acho que muitas mulheres especificamente se fazem esse questionamento, porque a mulher naturalmente, ela acaba sendo muito mais frágil e ela acaba sendo muito mais vítima de agressões de todo tipo. Então, para a mulher, a questão da arma, ela é importante de se fazer esse questionamento. Será que eu gostaria? Será que eu gostaria de ter essa liberdade? Será que eu me sentiria confortável em portar uma arma? Será que eu faria uso dessa arma numa situação limite em que houvesse uma violação ou um risco à minha vida ou à vida dos meus filhos? Acho que sim. Tenho esse direito? Puxa, eu gostaria de experimentar e ter essa possibilidade. Se tivermos uma política mais armamentista e houve uma diminuição nas pesquisas de criminalidade, valeria a pena voltarmos a essa discussão. É uma discussão difícil? Sim. É um debate complexo? Sem dúvida nenhuma. Cria e traz uma série de emoções e de outros questionamentos. A questão política atrapalha? Demais. Muito. Realmente é uma decisão que precisaria ser tomada de uma forma cultural, institucional e afastada da política. Por quê? Você precisa criar regras específicas para as pessoas poderem ter acesso àquelas armas, né? Mas eu, ouvindo a doutora, eu gostaria de ter essa possibilidade. Não sei se outras mulheres se fizeram esse questionamento com esse nosso debate aqui agora. Agora um outro questionamento, Wilson. Imagine só, a gente está falando aqui da Avenida Paulista em São Paulo, um grande centro. Aqui, se descer, aqui embaixo tem polícia na rua, tem policial militar, tem guarda civil metropolitana, enfim, a gente tem quartéis da polícia em todos os lugares, tem o segurança do prédio aqui. Agora imagine você, meu amigo, estando lá no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, no interior do Tocantins, em uma zona rural que é a cidade mais perto, Wilson, 60 quilômetros, 70, uma cidade que tem 2 policiais em uma viatura. Você está com a sua família no meio do mato, você é um produtor rural, você tem mulher, filhos, criança. Será que você também não gostaria de ter uma arma na sua casa? Gostaria de ter uma arma pra se vier alguém? Já tem. E aí? Você também pintou um cenário que... Você pintou um cenário... É uma hipótese também ou não é? É uma hipótese ou não é? Eu quero saber, Wilson. Se fosse você... Não, tá louco? Eu queria só... Se fosse você... O Wilson ia dormir dentro do carro blindado nessa situação. Não, boa. Só para provocar um pouco mais... Essa é uma realidade que em vários locais do Brasil já existe. A gente sabe que tem regiões em que a arma é culturalmente aceita e as pessoas usam, né? Em lugares extremos e isolados. Então, só para aumentar a provocação, é uma realidade. Fala que não, Wilson. Você que é um político de primeira linha? Você que é especialista em estratégia política, vai? Então, eu acho que... o Durso falou em algum momento lá no início da pauta, era... Qual que era a pauta que você falou? MST. De a legislação ser dura e tal, proibir. Eu acho que arma é uma coisa que as pessoas deveriam ter o seu direito a poder realmente
em algum momento fala assim, não, eu quero ter arma para proteger minha família, me sinto seguro, porque a gente fica falando de arma, que nem nós temos um problema que é mais arma do que o Porsche que matou uma família. O cara saiu, eu fazia suposição, mas eu conheço, né? Já fui moleque, né? Não fui playboy assim, mas já fui moleque. Tava num lugar que não deveria estar, nem sei porque que a polícia ainda não fechou. A menina proibiu ele de dirigir, era nítido. Não, eu tô proibindo porque ele gastou dinheiro. Não, filho, nenhuma mulher pula na frente porque gastou dinheiro. Então, aquilo é uma arma também. Então, ter um porte para poder se defender, eu não acho que deva ser proibido. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito. Mas acho que as regras têm que ser claras e duras e não politizadas. E no interior do Mato Grosso, principalmente esses lugares onde você está falando, esse negócio que você pintou, né? Tô com a família. Eu pintei, mas existe, tô invadindo. Viu? Mas é o Brasil. Eu pintei, mas não é o Brasil, não. É a eu realidade. pintei, mas tá lá. Tem gente lá. Isso já existe. Boa parte desse agro apoia o ex-presidente Bolsonaro justamente porque ele liberou a pessoa da questão de poder se defender em caso de invasão, em caso de entrar em sua propriedade. Isso já existe. O que falta é uma conscientização de governo e das pessoas também, porque a arma também é algo perigoso. Eu volto a falar que a gente é moleque, quando a gente muitas vezes é moleque, a gente toma uma cerveja e fica meio machão, né? Sai em turma, fica meio macho. A bebida também, o cara tá com uma arma, muitas vezes a gente vê, conhece as pessoas depois de cometer algum crime, voltou, matou, não sei o que lá. Aí você fala assim, pô, mas ele estava alcoolizado. Aí quando o cara entra em lucidez, você vê que o cara, se ele tivesse lúcido, ele não teria cometido aquilo. Então, tem que ter regras claras para permitir, mas permitir a pessoa ter uma arma, se ele se sentir em condições, sentir que é para uma autodefesa própria, uma autodefesa da família, eu não vejo problema, mas... Agora, vamos supor que esse projeto passe aí. Imagina a confusão, cara, porque não é simplesmente que vai ter estado que vai poder ter arma ou não. Eles vão poder regulamentar, ou seja, vai ter arma que vai ser fuzil. Aliás, vai ter estado em que vai poder ter fuzil. Outro estado é só uma arma menor. Em um outro estado vai ser mais fácil você ter acesso. Outro eles vão colocar mais obstáculos, mais exames. Mas isso só vai durar mais tempo, outro vai durar menos. Vai ser uma confusão generalizada. Inconstitucional, ministro que receber a primeira ação por liminar vai suspender e a gente só vai ter mais uma guerra de narrativa ideológica. No final das contas, é só isso que um projeto como esse fomenta, né? Eu acho que a discussão é necessária, a Raquel ponderou bem, a Gi ponderou muito bem, mas nesse momento, esse racha ideológico que a gente vive impede que os próprios parlamentares, que são quem deveria fazer isso, tenham um debate racional e maduro. Porque no final das contas vai ser mais vou usar um termo que você usou, Koba, uma tretinha entre Supremo e Congresso. Que é uma tretinha que já é duradoura, inclusive, né? Já faz um tempinho e não acaba tão cedo.